o Joel, só para encerrar aqui o assunto, que uma TV norte-americana fez do volume de água do Milton, né? Quando ele chegar ali. Então, eles fizeram uma ilustração colocando um homem e atrás dele é um paredão de água, do volume de água que deve atingir ali a região. Ele está no fundo de um paredão de 3 metros de altura. Esse é o volume de água que deve invadir ali a cidade e inundar uma parte bem considerável, né, de Tampa Beach por causa Como se fosse um tsunami. É como se fosse. É a mesma coisa, porque o tsunami é a onda gigante entrando na cidade. Isso, Aí por uma razão diferente. Mas no fim das contas a consequência é a mesma, Você né? tem o deslocamento de água e o vento junto. Isso, exatamente. Devastação muito parecida. Até pior. É. Em alguns momentos, né? Ó, eu fiquei preocupado. Fiquei com essa o coração entrevista. apertado ouvindo a Eu acho que não Lúcia. cabe a gente julgar, Claro falar que se não, você deveria ter claro feito que não. isso e tal, mas, pô, acho que você foi bem mais uma vez em dizer, acho que eu não faria isso. Eu também não faria. Agora não tem mais o que Mas fazer. só estando lá, entendeu? É torcer pra tudo dar certo. Eu talvez com 2 crianças, com 2 filhos, olho pra estrada tudo congestionado. Tem gente que pode ser pega na estrada em deslocamento porque o furacão tá chegando. Eu sei lá. Mas o deslocamento começou ontem, né? Ontem ainda dava tempo. Hoje não mais. Agora é pior. Agora é ou ficar e pronto, acabou. O momento pra sair foi ontem. Já era. João Vieira, vamos falar mais sobre? Grande Boa João, tarde. como é que você tá? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Joel, Ana, obrigado, boa tarde pra vocês, obrigado mais uma vez pelo convite. É isso, a gente que agradece. Você, mais do que ninguém, acompanhando essa situação bem de perto e agora com dados, com informações importantes a respeito dessa formação mais do que preocupante que pode devastar uma área importante dos Estados Unidos, né, João? Com certeza, é o terceiro estado mais populoso dos Estados Unidos, imagina só, mais de 20 milhões de pessoas vivem na Flórida, grande parte do estado sob alerta para a chegada dessa tempestade, ainda que algumas regiões não vejam nos mapas, aqueles de previsões, de estimativas, onde aquela linha traçada por onde o furacão deve passar, essas regiões são impactadas também pelos ventos, são causados pelas chuvas, ainda que elas não vejam passar ali um tornado, por exemplo, como já vimos em algumas regiões da Flórida hoje, ainda antes da chegada desse furacão. E eu queria também falar em relação à entrevistada que a gente estava ouvindo agora, claro que é uma questão muito pessoal, mas também as autoridades em grande parte da Flórida, sobretudo ali no sul, vem alertando para a necessidade de as pessoas saírem sim de casa. Ainda que a decisão final seja delas, as autoridades têm essa necessidade de fazer a recomendação. E 2 autoridades, inclusive, reforçaram isso agora há pouco. O governador da Flórida e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ele disse o seguinte, que dentre as próximas 24 horas, as pessoas ainda têm tempo para sair de casa, se elas estiverem em uma zona em que são quase que obrigadas, né, a saírem de casa por causa dessa tragédia, como Sarasota, Charlotte e outras áreas. E ele falou, olha, você tem tempo para fazer isso. Agora, as condições não são boas, mas ainda assim são melhores do que o que vai ser amanhã. E o presidente Joe Biden disse o seguinte, repetindo o que ele já tinha falado ontem, é uma questão de vida ou morte. E isso não é uma hipérbole, não é um exagero. Ele falou que, ao que parece, essa tempestade que vem por aí vai ser uma das piores em 100 anos na Flórida, fazendo o mesmo tipo de alerta que autoridades locais já haviam feito. Pode ser o pior em um século, imagina só. Então não é à toa que toda essa preocupação chega aos Estados Unidos e também a gente no Brasil, sobretudo levando em conta que tem muitos brasileiros por lá, né? A gente vem conversando com alguns, vocês também conversaram agora aqui na Rádio Bandeirantes. Portanto, são dados e estimativas muito preocupantes. Temos também já impactos à vida do dia a dia das pessoas, além da saída de casa delas. Como muita gente está saindo de casa também, por isso, os postos de gasolina estão ficando sem combustível. Muitos carregaram, claro, o carro de combustível para conseguir seguir para a região norte da Flórida. Outros, mesmo que não vão sair de casa, deixaram o carro abastecido para, caso imagine ser necessário de última hora sair, vão estar ali abastecidos. E uma terceira condição,
Provavelmente, amanhã, depois de amanhã, a gente vai chegar aqui e vai falar, olha, tem tantos milhões de pessoas sem energia. E uma questão que pode evitar isso são os geradores. E os geradores movidos a gasolina, diesel, enfim, muitas pessoas estão indo até o posto de gasolina para abastecer o carro e também para encher galões e deixar em casa, porque vão estar ali satisfeitas e com uma certa segurança energética, digamos assim. Mas, por outro lado, está faltando combustível nos postos de combustível. 60% deles, em algumas regiões, já estão sem gasolina, sem diesel, por isso o governo está tomando atitudes para reabastecer o quanto antes essas regiões. Quase 4 mil voos já foram cancelados hoje e também amanhã, 1.800 hoje, 1.800 amanhã. Portanto, são muitos impactos. Esses são só alguns, claro, e aos poucos vão aparecendo ainda outros. É isso, João. Vamos esperar e torcer mesmo, na realidade, para que tudo dê certo para eles lá. Abraço, querido. Valeu, um João. grande abraço. Estamos aqui. Valeu, bom jornal. Fechado. Obrigado.